gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho o espaço da Interaba, da clínica, e nós temos muitas perguntas. O Vozes Mundo Atípico Day é uma proposta da nossa assessoria, da Agiluz e do Mundo Atípico Luz. E a gente vem aqui conhecer algumas clínicas aqui da nossa cidade, de Campo Grande, e hoje a gente está aqui na Interaba. Eu queria que as meninas se apresentassem, falassem o nome delas para vocês poderem conhecer e um pouquinho do trabalho delas e elas poderem falar um pouco sobre a Interaba, de como que ela hoje ajuda várias crianças aqui da nossa cidade, aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul. E esse é um bate-papo, né, para a gente poder conhecer um pouquinho do trabalho delas e também fortalecer muito esse conhecimento que outros pais podem ter através das clínicas que podem ajudar os seus filhos com a análise do comportamento. Então, assim, eu já falei para as meninas ficarem à vontade, é um bate-papo, não é nada de uma entrevista formal, é mais para conhecer o trabalho de vocês e o trabalho da Interaba. Aí, que vocês puderem se apresentar, falar o nome de vocês, o trabalho de vocês, a formação de vocês, para a nossa audiência conhecer. Sim. O meu nome é Kátia, sou sócia diretora aqui da Interaba, formada em psicologia, fiz um mestrado também em psicologia já, com uma pesquisa focada em análise do comportamento. Nessa época do mestrado, comecei a trabalhar com crianças autistas, e isso já tem 9 anos, mais ou menos. Então, depois a gente fiz também uma pós-graduação em ABA, fiz uma pós-graduação em autismo também. Então, tudo nessa ideia de ir aperfeiçoando e trazendo mais conhecimento para a prática, né? Meu nome é Suiane, eu também sou sócia e diretora aqui da clínica Interaba, supervisora, né? Eu sou formada em psicologia, tenho pós-graduação em análise do comportamento voltada ao TEA e ao DI, tenho mestrado em psicologia, tenho aproximadamente uns 8 anos, né, na área de análise do comportamento. Comecei como terapeuta, depois fui coordenadora e agora sou supervisora e diretora aqui na clínica Interaba. Assim, até é surpreendente quando vocês vão falar na carreira, porque para quem não é dessa área, acha que simplesmente faz uma formação e vem trabalhar com análise do comportamento, né? E aí quando a gente olha a importância disso para nós pais, eu falo como mãe de uma criança típica, é surpreendente, tanto de formação que precisa ter, não é simplesmente fiz psicologia, né, fiz pedagogia e vai ingressar na área de análise do comportamento. Para quem não é desse universo, para quem não é desse mundo, é muito diferente, né? E aí quando vocês começam a falar da carreira de vocês, fiz formação, fiz pós, depois eu fiz outra pós, aí vou fazer mestrado, aí depois começa a dar luz, eu quero fazer um doutorado. E assim, a bagagem que os especialistas na análise do comportamento trazem é muito grande, né? E precisa. E aí você falou de como que você iniciou a sua carreira, né? Então, fala um pouquinho, para quem não conhece, principalmente a nossa audiência, como que é esse processo para chegar na posição que você está. Para quem não conhece, existe uma escadinha, a gente fala em RH que é uma escadinha de carreira, né? Então, você falou, primeiro você começou como AT. Conta pra gente como que funciona essa escadinha para hoje você chegar a supervisora, certo? Sim, isso. Bom, para ser terapeuta, né, aqui no Brasil, a gente tem um hábito cultural de esperar que a pessoa tenha alguma formação de ensino superior. Não necessariamente psicologia, mas a maioria são formados em psicologia. Mas também tem pessoas que são formadas em pedagogia, né? Uhum. Agora, se for fora do Brasil, né, a gente não tem muito essa cultura de a pessoa ser formada. Só ela ter um curso, né, com uma quantidade de horas específicas, ela já pode ser terapeuta. Então, essa é a primeira escadinha para você se ingressar na área de análise do comportamento, você ser terapeuta. E eu acho que isso é muito importante, assim, para o nosso desenvolvimento profissional, tanto eu quanto a Kátia, né, começamos como terapeuta. Então, inclusive, a gente se conheceu nessa posição, né? Nós éramos colegas terapeutas. Então, foi dividindo almoços, conversando sobre a área que a gente teve essa afinidade. Então, essa experiência é muito importante. Você estar ali na ponta, você aplicar os programas, você vivenciar o atendimento direto com a criança. Então, acho que é
Bem diferente de você começar direto sendo uma coordenadora, supervisora, sem você ser terapeuta e você ter sido terapeuta, né? Então, você saber dessa experiência lá na ponta, como que esse programa chega e como que ele é aplicado, né, no dia a dia. Então, a primeira posição é essa, você ser terapeuta. Depois disso, né, para que você se torne coordenador, é necessário que você tenha uma especialização em análise do comportamento voltado ao TEA. E a experiência de terapeuta, né? Sim, Também tem que ter conta. essas horas com o terapeuta. É o ideal, né? É o ideal. É o ideal. A gente vê que às vezes as pessoas já entram sem essa experiência prévia, mas o ideal é que se tenha, Sim, né? sim. Inclusive, para você tirar algumas certificações internacionais, você precisa ter horas de atendimento. Tem que comprovar. Tem que comprovar as horas de atendimento direto com uma criança. Sim. Né? Mas a gente vê que nem sempre isso na prática funciona tão linear assim. Então, para você ser coordenador, você tem que ter essa experiência prévia como terapeuta, né? E tem que ser supervisionado por algum especialista e ter especialização. Né? Aí, para você ser supervisor, você tem que ter um mestrado na área da psicologia, né? E também ser supervisionado. Então, todas essas categorias ainda precisam se submeter à supervisão. Então, por mais que eu e a Kátia, nós somos diretoras aqui na clínica, a gente tem uma BCBA que supervisiona a gente aqui na clínica, as supervisoras, né? É uma outra supervisão. Exato, uma outra pessoa, né, que está dentro de uma outra categoria, com mais conhecimento, mais experiência ainda na área, onde a gente se submete a essa supervisão com essa BCBA. Tudo isso é para validar, eu, leiga, mãe, para validar não sei se é essa palavra, é fidedignidade da análise do comportamento? Seria isso? É para garantir que as intervenções que a gente que a gente faz com as crianças, adolescentes, é a melhor opção, são as melhores opções. Né? Então, para garantir que os procedimentos que a gente está escolhendo, que a gente está aplicando, estão realmente sendo eficazes, né? Então, nessa supervisão que a gente faz com a nossa supervisora, né, que é essa BCBA, a gente leva para ela essas questões. Então, às vezes, algum caso específico que a gente quer abordar, ver outras opções de procedimentos, ou às vezes procedimentos gerais mesmo da clínica, e ela vai trazendo a expertise dela, o conhecimento, para nos ajudar a aprimorar, né? Tanto essa parte de procedimentos mais gerais, quanto também procedimentos específicos, né, de alguma criança. A gente vê que esse é um processo muito importante para garantir a qualidade, né? Então, o AT, ele nunca vai atuar sem uma supervisão, né? Tem um coordenador ali direto, né, atuando ali com ele, tirando dúvida, acompanhando, observando o atendimento. O coordenador nunca vai atuar solto também. Tem as supervisoras para verificar o trabalho, para acompanhar, para orientar, verificar se os procedimentos são os melhores, foram escolhidos, né, da melhor forma, para reorientar quando vê que não está indo no caminho que a gente precisa, não está atingindo o objetivo que foi estabelecido. E as supervisoras também têm uma supervisão, né, para garantir também que o trabalho delas está sendo da melhor forma possível. Então, é uma cadeia de supervisão, todo mundo sendo supervisionado. É literalmente uma grande equipe. É uma Grande equipe. Às vezes a gente acha nossos pais ali, tá fazendo um trabalho, tá... Bate palma, pula, você tá pedindo atividades soltas, mas não, tem todo um programa por trás, tem toda uma equipe por trás, né, olhando, analisando dados, né, do que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante para os pais, para nós pais que não têm uma visão de terapia, como acontece, até mesmo na hora de escolher a clínica, porque a vivência do pai é isso, recebe um diagnóstico, um laudo, e só fala, faça tantas horas, né, a neura, passa tantas horas de análise do comportamento, né? Só que o pai, ele não sabe de nada disso, ele não sabe, ele apenas um plano, quando tem um plano, ou quando tem um particular, escolhe uma clínica, mas não tem esse conhecimento que vocês têm. De toda essa estrutura, né, que a criança passa, está sendo avaliada, está sendo supervisionada. Isso é muito importante a gente saber. E a gente sempre fala para os pais assim, quando a gente recebe um pai novo, a gente fala, independente de você ficar aqui, né, escolha uma clínica que tenha supervisão. Sim. Porque é o supervisor que vai definir aquele plano terapêutico. Né? Então, se a clínica não tem supervisão, quem que vai acabar definindo? O AT?
né, o coordenador, são pessoas mais inexperientes, Sim. né, nessa cadeia de conhecimento, né, de atuação. Então, é uma coisa muito importante, mas que vai fazer muita diferença ali Você falou uma palavra muito boa, experiência, né? Quando eu também acho que seria válido todos os profissionais passarem para um atendimento com a criança, porque para conhecer ali no dia a dia como é. Uma coisa importante também, Lidiane, é que a gente tem essas formações que são mais pontuais, né? Então, assim, fiz a pós, me formei em 2022. Fiz o mestrado e formei em 2019. Só que o conhecimento, ele é fluido, né? E ele vai se atualizando a cada dia. Sim, Então, tem que ser contínuo, né? Tem que ser contínua essa formação. Então, que foi até uma coisa que a gente não mencionou, porque não são títulos, né? Mas essas formações contínuas, então, todo ano, sei lá, todo mês, aparece algo novo na área, né? Que quem está na área de pesquisa, né? Da psicologia, da análise de comportamento, está vendo que isso aqui está surtindo tal efeito, em comparação com esse outro procedimento. Então, se a gente fica engessado, mas eu já tenho mestrado, já tenho a pós, você vai oferecendo cada vez mais uma intervenção, né? Pode fazer efeito? Pode, mas talvez não é o melhor efeito, né? Não é o mais rápido, né? Não querer focar em rapidez, porque isso é muito variável, né? Mas talvez é um resultado que vai vir, né? De uma forma mais demorada. Então, esses cursos que são de conhecimentos que estão surgindo novos, né, são muito importantes também na área. Com certeza. Além da titulação, né, que também oferece, claro, né, uma gama de conhecimento profissional, a gente vê que na análise do comportamento profissional não pode ficar parado. Né? Toda hora tem algo novo surgindo e você precisa se empenhar ali para adquirir esse novo conhecimento. Tudo que envolve a área da saúde é tanta pesquisa. Hoje a gente tem tantos especialistas ali no campo de pesquisa, cientistas, é tanta coisa. E eu falo que só uma graduação, só um título do MEC não leva nenhum profissional a lugar nenhum. Porque esses cursos, principalmente os cursos intensivos, sexta, sábado, domingo, e aí um profissional, um cientista bem, vem de fora, ou aqui mesmo, nacional, que a gente insere os profissionais aqui no Brasil. Você já viu uma reportagem, um estudo dos profissionais aqui no Brasil, tanto que nós temos especialistas em análise do comportamento, e que profissionais aqui acabam não tendo contato com esse profissional. Então, eu vejo que é uma descida de informação, né? Tá lá no campo de pesquisas e vai descendo para atuar com os nossos filhos, né? Tudo tem um porquê. Até porque a maioria dos pais não sabem o que é análise do comportamento. Não sabem, só sabem falar, ela tem que fazer aba. Não tem esse conhecimento que vocês têm. Não tem. Então, tudo tem um porquê. Por que faz aquilo, porque aquilo é reforçado, porque aquilo que não é reforçado. E para deixar de uma forma mais... uma informação mais fácil para nós pais no dia a dia utilizar em casa, seja na hora do almoço, seja na ida no banheiro, tendo esse profissional perto que consegue desmembrar essa fala, fica muito mais fácil. Tendo um profissional ali, o AT, os supervisores, os coordenadores próximos, todos próximos que pode desbravar essa informação, é muito fácil para nós pais. E aí eu acho que aí funciona o tratamento, quando ele é integrado com a família. Eu falo que o meu filho, ele teve vários prejuízos, o Thiago teve vários prejuízos, várias perdas, só que se nós não tivéssemos uma equipe integrada, assim, família, junto com todos os profissionais, conhecendo o que é, por isso que eu falo, pai, mãe, vai estudar. Agora você vai ter que aprender a estudar. Se você não se formou, não quis saber de escola nenhuma na sua vida adulta, agora você vai precisar estudar. Justamente para estar próximo desses profissionais, para conseguir falar um pouco da linguagem deles, mas para ajudar principalmente o seu filho em casa. É engraçado, lá em casa, quando meu esposo faz alguma coisa, eu falo, você vai estudar.
E aí, colegas, alguns, como assim, de reforçar esse comportamento? Eu falei, não, é papo pra outra hora, porque só falar que vocês não vão entender. Então, porque acaba que daí a família vive isso, vive a análise do comportamento, isso em todas as terapias, né? Então, isso é muito importante. Queria que vocês falassem um pouquinho da clínica, como que funciona o atendimento, quantos anos vocês têm de atuação aqui, Campo Grande? Queria que vocês falassem um pouquinho da Interaba pra gente conhecer. E até aproveitando esse gancho, né, para falar da Iteraba, Aham. que quando a gente abriu a clínica, foi justamente numa ideia de trazer, né, uma clínica que tivesse a preocupação com a qualidade, né, e em oferecer um serviço que realmente estivesse, né, com um embasamento, né, não assim, vamos oferecer aqui, vamos fazer aba, aprendi lá na clínica X, vou pegar e replicar aqui, não. Né? Então, de trazer um serviço de realmente qualidade com profissionais supervisionados que buscassem esse conhecimento. Então, foi daí que surgiu a Interaba, né? Então, essa ânsia da gente oferecer, né, para a sociedade campograndense, né, para os pais, algo que eles tivessem certeza que, ó, isso aqui está sendo feito com base científica, né? Não é da cabeça delas que elas estão tirando, não são pessoas que estão aplicando e não estão tendo treinamento, né? Então, foi daí que surgiu a Interab, que a gente começou, então, a trabalhar. A gente é relativamente novo, né? Então, a gente tem 4 anos a clínica, né? Então, começou em 2021. Você falou que eu acho que também guiou assim, o nosso início. A gente tinha muitas experiências de que os pais mesmo não sabiam o que era análise do comportamento. Então, a gente via assim, muito desconhecimento mesmo. A gente via que os pais traziam e a gente perguntava, mas o que o seu filho faz na terapia? E ele falava, não sei. Mas é isso. Nas recepções eu falava, sabe, seu pequeno, seu pequeno fazer? Não sei, eles estão fazendo lá em cima. Mas como assim? E assim, meu esposo, que também foi estudar junto comigo, mas não tem todo o conhecimento que eu tenho, ele fala, não é possível. Traz seu filho que você não sabe o que está fazendo. Todos os dias, né? 5 vezes na semana, você não sabe o que ele faz lá dentro de 2 horas, né? Então, isso foi uma das coisas também que a gente tinha de propósito no início, né? A gente quer montar uma clínica onde os pais venham e eles saibam o que está acontecendo dentro. Então, a gente quer que os pais sejam perguntados e eles digam, meu filho faz isso, isso e isso, né? Então, isso foi um dos nossos propósitos iniciais, tanto que foi o que assim, motivou a gente a abrir o Instagram e a gente começar a produzir conteúdos, né? Lá no início a gente produzia ainda mais conteúdos técnicos, né? Mas de uma forma mais acessível para que os pais entendessem o que a gente estava falando no dia a dia. Quando a gente dava aquela devolutiva da sessão, a gente dizia, olha, o seu filho imitou tal e tal coisa, né? Faz isso em casa também. A gente queria que ele entendesse esses termos, como você usou de exemplo, né? Você vai estar reforçando ele. Então, no início, foi uma das nossas motivações. Assim, a gente quer que quando a gente diga, olha, você vai reforçar esse tal comportamento, se você fizer dessa forma, né, o pai entendesse o que a gente estava dizendo, né? Então, isso foi um dos nossos propósitos iniciais, quando a gente criou também a clínica, né? Investir nesse conhecimento, inclusive, faz parte dos nossos valores, né? O investimento em aquisição de conhecimento, em tecnologia, né? E eu acho que dentro do que vocês estavam conversando também sobre fazer cursos, estar em constante formação continuada, né? Eu acho que a gente tem muitas críticas que surgem com relação à intervenção em aba, né? Mas isso, de alguma forma, também traz coisas positivas, né? Sim. Porque é isso que diferencia a análise do comportamento ser uma ciência e não ser um método, né? Uma ciência, ela está em constante produtividade. As coisas vão mudar dentro dela. Antes, né, o que a gente via que era um dos procedimentos mais feitos, né? Que era a extinção dentro de um manejo, né? Hoje em dia a gente utiliza, né, em várias situações, mas hoje a gente já vê que não é tão utilizado por uma questão ética. Então, se a gente ficasse preso naquilo que foi feito há muitos anos atrás, sem questionar, sem produzir novas coisas,
faria com que a gente ficasse mesmo estagnado, né? Então, isso faz com que a análise do comportamento seja uma ciência, ela está ali, né, sendo estudada, ela está ali revendo os seus próprios procedimentos, ela não está estática, né? Então, isso é muito importante também quando vem essas críticas, né? A gente se coloca mesmo à prova todos os dias. Vamos testar, vamos replicar, vamos ver se ainda funciona, não está funcionando, vamos mudar. Está funcionando, mas não é o melhor jeito. Está trazendo traumas, então vamos mudar a forma de se fazer. Então isso é muito, muito importante mesmo, a gente se manter se atualizando, né? Hoje em dia a gente já tem procedimentos que há 4 anos atrás, quando a gente abriu a clínica, a gente fazia, e que hoje em dia a gente já não faz mais. A gente dá orientação, não faça mais desse jeito. Por quê? É eficaz, mas não é ético. Então a gente mudamos o formato de se ver a intervenção, de como fazer essa intervenção. Então, por isso que é, assim, de fato, extremamente fundamental essa formação continuada, independente da gente ter especialização, da gente ter mestrado, né? A gente está em constante busca por conhecimento e tentando fazer com que isso chegue na ponta, né? Então, assim, a gente tem um dos diferenciais assim da nossa clínica, além dessa preocupação com conhecimento, é que ele chegue no terapeuta. Porque essa também era uma das nossas experiências no início, assim, sabe? Tudo bem, gente, tem pessoas que têm uma formação imensa, mas eu que estou aqui fazendo o trabalho, não sei, porque eu não fui nesse congresso. Exato. Eu não fiz esse curso, né? Então, como que isso vai chegar até mim? Então, a gente tem uma preocupação muito grande. A gente tem programas aqui dentro da clínica de incentivo para o profissional buscar esse conhecimento, mas ele precisa voltar e replicar esse conhecimento dentro da clínica, né? Então, Ser o replicador. exato. Ele precisa montar programas com esse conhecimento que ele adquiriu. Ele precisa montar treinamentos para a equipe com esse conhecimento que ele adquiriu. Então, a gente tem supervisões coletivas que acontecem semanalmente, onde esse conhecimento de quem foi, né, vai ser repassado para os ATs, porque isso precisa chegar na prática. Ele não pode ficar só na gente, né, que está em cima. Chegar na criança. Então, esse é o nosso objetivo. E até de nada vai adiantar a ciência da análise do comportamento estar produzindo novos conhecimentos se as clínicas, né, que é quem aplica no dia a dia, não incorporarem esses conhecimentos. Então, a gente tem esse compromisso, né, hoje, de pegar os conhecimentos mais recentes e trazer para cá e fazer com que eles cheguem lá na ponta, que é na intervenção com a criança. Né? Quem vai se beneficiar. Como ciência que é mudar um comportamento, adquirir novas habilidades. Eu falo assim, principalmente, eu tento muito falar para quem não entende nada sobre autismo. Então, por isso que o motivo tá até dentro do LinkedIn, porque e tem várias pessoas que compartilham no LinkedIn porque não tem acesso à informação, não sabem o que é autismo. E é quando eu falo, olha, meu filho não olhava no olho. Então, assim, quando nós começamos a gravar vídeo, ele olhava assim pra câmera, não entendia. Hoje, ele faz gracinha pra câmera, ele se identifica, ele quer dar risada, né? Ele quer falar, bom dia, boa tarde. Tem um mito, eu vou falar também como mãe, que depois de uma certa idade a criança não aprende. Não aprende. Como se perdesse neurônio, como se a gente perdesse neurônio para a cidade. Não tem mais como aprender. Tem isso, e a gente vê uma escassez enorme de trabalho, mais com crianças, jovens, adolescentes. Exato. Não tem mais o que fazer. Não tem. Então, por muito tempo, a gente também, nós, como clínica, né, estivemos nessa categoria de que a gente não recebia, né? Então, tem 15, 16 anos, a gente não recebe, né? Falta de espaço físico, né? Sim. E agora, com essa mudança, a gente quer ter mais espaço para poder absorver essa demanda também de adolescentes. Então, a gente já está estruturando esse serviço para adolescentes maiores, né, de 13, 14 anos, justamente para, né, tentar absorver alguns deles, né, não vai dar para eles. E é legal porque, assim, eu falei para vocês antes da nossa conversa no bastidores, eu trabalhava com jovens autistas. Com jovens autistas. E qual que era o meu papel ali como uma interlocutora, uma mediadora dentro do corporativo? Ingressar eles no recrutamento de seleção, ajudar eles na hora da entrevista, ajudar eles no processo depois que eles entraram na empresa, como que eles iam lidar com a equipe, dependendo do nível de suporte, claro. Mas como assim, excelentes profissionais, a maioria era dentro da tecnologia, né, trabalhando na empresa de tecnologia,
assim, com conhecimento, que eu falo, meu Deus, e de onde que estavam esses jovens que a gente estava precisando? Então, eu fazia essa mediação, eu ajudava eles. Então, assim, e engraçado que eles já chegavam e falavam, eu sou autista. Aí já pegava e seria o currículo no sistema, com um laudo, então, assim, outra. Então, assim, a gente vê cada vez mais jovens ingressando no mercado de trabalho, querendo cada vez mais espaços, porém com muitos prejuízos sociais. E aí tem essa dificuldade. Então, trabalhar com eles de uma forma de com grupos sociais, né, na hora de se apresentar, de iniciar uma conversa. Eu acho que tem muita oportunidade de vocês conseguindo atingir esse público. Vai ser de muito benefício para a sociedade, porque eu sei, eu trabalhava com muitos autistas, então a gente é lindo quando vê eles tendo a capacidade de incluir no mercado de trabalho, incluir em vários meios sociais, Sim. né? Porque eu, como mãe, também estou dentro do espectro, não falei, mas eu também estou dentro do espectro autista, nós temos várias capacidades, vários talentos, mas precisamos de muitas coisas em apoio. E quem não se conhece, tem dificuldade de conhecer, vai ter mais prejuízos, né? Mas papo pra outra hora. Tem, assim, de 2 a 13 anos, mas a gente está ampliando para receber Perfeito. esses adolescentes que a priori estão aí. E até para os nossos próprios, né, que estão crescendo. Sim, A gente tinha criança que entrou aqui com 10 e agora tá com 14. E é um questionamento que a gente sempre fazia, né? A gente fala, gente, mas e aí? A gente vai fazer o que com essas crianças? Nossas crianças estão virando adolescentes, né? sim. Então a gente tem cada vez mais investido nisso, assim, né? Mas a gente também tem um cuidado muito grande, assim, Lidiane, até por isso que tinha centro no nome, mas a gente não começou oferecendo esse serviço. A gente sempre pensou, a gente precisa ter um serviço muito bem estruturado. Sim. A gente precisa saber montar toda a estrutura do atendimento, deixar ele rodando, deixar ele funcionando, para aí sim a gente ampliar o serviço, para aí sim a gente oferecer para outras idades e não sair pegando tudo, sabe? Assim, também tem um lado, assim, eu como pessoa lá da área de negócio, gestão, eu falo, tem a questão de clínica, é uma empresa. Exato. Então, existem processos. Então, eu vejo isso muito acontecendo em vários negócios. Iniciou um negócio, vamos fazer de tudo um pouco. Não é bem assim, até porque tem a entrega para o cliente, né? Então, qual vai ser a entrega ao cliente? Ciência, análise do comportamento. Sim. E aí, se começar a pegar de tudo não tem a questão da equipe. Então, tem muito trabalho, porque tudo que envolve ciência, tudo que envolve saúde, tem a questão da qualidade. Você falou a questão da ética, né? E tem a ética, tem a questão da qualidade ali sendo feita. Se você querer abraçar o mundo, você não consegue. Não consegue. Pegar vários casos, muitas crianças, você não tem também profissionais. E vocês trabalham com pessoas. Sim. Com pessoas. Eu falo que às vezes só a certificação, só o diploma, não vai adiantar nada se o atendente não ter o amor da criança. Conhecidas pelo trabalho delas, é óbvio que elas vão trabalhar muito bem ali com a criança. Então, assim, o trabalho de vocês assim, é desafiador. Eu vejo assim, do lado, né, como uma pessoa que atua nessa área, na área de gestão, eu vejo que o trabalho de vocês é desafiador. Porque além de trazer muito conhecimento, muita ciência de tudo que está acontecendo, fazer curso, fazer formações, eu vejo que você está sempre indo, fazendo formação fora, ele vem, traz conhecimento, atuar com essa equipe. Como que é para vocês trabalhar com a equipe, trabalhar com a gestão dentro da clínica? Qual é os desafios de vocês e como é para vocês trabalhar esse desafio quando vocês saíram como antes, trabalhando mais com a criança e depois montar equipe, montar time. Como que é para vocês hoje? Esse trabalho de vocês, saindo um pouco ali da área da aba, da análise do comportamento, né, que a gente está falando de programa, e como que é esse trabalho hoje de vocês com a equipe? Para a gente falar um pouquinho o que eu quero mostrar. Para outros profissionais, porque hoje eu tenho um monte de colegas que estão fazendo formação em psicologia, pedagogia, que querem ser AT. E aí, elas querem saber, eu quero trabalhar onde que eu me sinto acolhida, onde eu recebo treino com capacitação. Então, como que é o trabalho de vocês hoje, falando um pouquinho como gestora, formadora de equipe, como que é esse trabalho de vocês?
Um dos nossos valores, né, desde que a gente formou a empresa, é de valorização dos profissionais. Então, quando a gente começou, a gente já tinha isso como foco. Daí a gente tenta ir replicando isso no nosso dia a dia. Então, assim, como que a gente valoriza a nossa equipe? Né? Então, com remuneração, claro, né? Sim. Com benefícios, com treinamento, né? Oferecendo a oportunidade de crescer. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um plano de carreira na empresa, para as pessoas terem bem definido o que elas precisam fazer para ir crescendo, tanto no mesmo cargo, né? Quanto para novos cargos, né? Verticalmente, né? Então, é claro que é um desafio grande porque a gente é psicólogo, né? Eu vim da RH, até antes de ingressar na mestrado, Que bom! eu era da RH. Trabalhei quase 4 anos com Uhum. RH, com gestão, né? Então, mas era uma coisa que tinha ficado no passado já, né? Então, quando a gente abriu a clínica em 2021, né, eu já estava fora da RH há 3 anos, né? Então, assim, quando você vai focando em um conhecimento, né? Sim. E vai deixando o outro, vai ficando esquecidinho, assim, né? Mas, assim, me ajudou aquela experiência que eu tinha em RH, a gestão, trabalhava com consultoria, né? De RH, então a gente se mexia em várias coisas, né? Na área de gestão, não só recrutamento e seleção, treinamento, mas outras coisas também. Então, isso ajudou um pouquinho. Mas, na prática, né, quando você é consultor é uma coisa, né? Quando você é um dono da empresa e tem que tomar aquelas decisões e ver aquelas decisões repercutindo de várias formas, né? É bem desafiador mesmo, assim. Então, nem sempre a gente vê, vou fazer essa gama de estratégias para atingir esse objetivo. Aí não atinge. Então a gente tem que reinventar. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos Então, pro B. Depois vamos C. Tá aí plano. exatamente. Então, às vezes é até um pouco angustiante, né? Porque a gente quer que todo mundo seja, além dos pacientes ficarem felizes, engajados e relaxados aqui, né? A gente quer que a nossa equipe também fique, né? Então, porque pessoas felizes vão se sentir melhor, vão ter menos problemas de saúde mental, né? Vão trabalhar melhor. Ter sucessores, né? Até para vocês poderem fazer outras atividades também na empresa, né? É muito importante mesmo. Então, e a gente quer que as pessoas queiram ficar conosco, queiram crescer junto com a gente fala isso para todo mundo que entra aqui. A gente quer pessoas que queiram crescer conosco. Né? Não só ficar aqui, mas ir crescendo. A empresa vai crescer, está crescendo, e a gente quer que as pessoas vão crescendo junto. A gente não tem nenhuma ideia de deixar aquela pessoa lá, né, na época lá da caverna, ganhando X, e a gente aqui crescendo. Não. E tem muita história de vocês, né? Eu acho que isso que é legal, quando o funcionário entra e tem a história de vocês. Olha, eu era TI, fazia isso, hoje tem a clínica, assim. E porque, infelizmente, alguns profissionais acham que só abrir a clínica, eu vou pegar aqui, porque é só abrir a clínica. Não, tem muita coisa por trás. Então, o mais inteligente é você estar do lado de pessoas que já passaram por isso e estar numa empresa que tem plano de carreira, você falou, tem um plano, olha, eu posso fazer isso aqui, depois eu posso construir isso. Isso passa segurança, né? Porque só abrir uma clínica, né? Tem alguns profissionais que querem ficar em algumas clínicas só para pegar experiência e abrir uma clínica. E acaba destruindo lares e famílias, porque não é só abrir a clínica. Tem equipe, tem gestão, tem treinamentos, muito investimento. As formações são extremamente caras, né? E tem tudo por trás. Sim, é um desafio muito grande, assim. Eu não tinha experiência nenhuma em gestão, em RH, né? Toda a minha experiência passou mesmo por uma formação clínica, assim. Né? Então, é um desafio tá nessa área, sabe? Então, eu tinha muitas questões que eu pensava, meu Deus, tantas reclamações quando eu estava nessa posição que até e agora. Eu não estou mais do que eu faço, né? Estando nessa outra posição, assim. Mas a gente tem uma gestão que ela é muito aberta, né, Lídia? Então a gente geralmente, inclusive isso é uma qualidade, mas às vezes se torna um defeito nosso, né? A gente tem muito hábito de conversar, então são muitas reuniões, são muitas conversas, a gente vê que alguém está apresentando algum comportamento que a gente acredita que pode ser problemático, né? Tanto para a clínica quanto para o desenvolvimento dela, a gente já chama, a gente já conversa, a gente dá feedback para eles mensalmente sobre o desenvolvimento mesmo profissional deles, né?
Então, a gente está sempre nesse processo, assim, de feedback, e conversa, e mudança. A gente sempre fala para eles, assim, que o nosso foco, e a gente trabalha com mudança de comportamento. E não só das crianças, né? Sim. Dos profissionais também. Uhum. Então, eles também estão nesse processo, né? De crescimento, de aprendizagem. A gente está sempre focando nisso, assim, né? Acho que é o que também está presente nessa gestão para fazer com que a equipe dê certo, né? Para que a Sim. gente consiga consolidar e desenvolver uma equipe mesmo, sabe? Bom, que bom. É um lado que também nós pais não conhecemos. Toda empresa tem equipe, tem conflitos, mas também tem acolhimento, né? Então, são muitas coisas dentro de uma empresa. É uma empresa, né? E isso é importante a gente saber. Meninas, eu queria agradecer. Eu falo meninas, tá? Meninas. Queria agradecer o tempo de vocês, contar um pouquinho a trajetória de vocês, como vocês trabalham, como que é a Interaba. E eu fico muito feliz quando profissionais assim, que vêm, faz formações, traz experiência, que realmente fazer acontecer. Porque quando eu falo que não tem como nós pais sermos tudo, não tem. Nós precisamos de outros profissionais, nós precisamos de outras pessoas para ajudar os nossos filhos. Então eu fico muito feliz. Eu lembro a primeira vez que eu fui lá na clínica, eu tinha pequenininho, não sabia nada que era aba, fui muito bem recebida. E eu fico muito feliz de como vocês estão agora, e tendo mais oportunidade de ampliar a equipe para que outras pessoas possam ser beneficiadas. E essas pessoas são nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, a construir um mundo mais diverso, mais no acolhimento. E independência, eu falo independência, autonomia é felicidade. Né? Então, todo pai, toda mãe quer que o nosso filho seja feliz. E para isso, autonomia e independência é muito importante. Então, eu queria agradecer ao espaço que vocês abriram pra gente falar um pouquinho da Interal. Tá bom? Sim, nós que agradecemos a oportunidade. Sim, então esse projeto acho que é muito importante mesmo para a comunidade no geral, né? Tanto para os pais quanto para nós profissionais também, né? Sim. Poder mostrar o nosso trabalho, para os pais conhecerem um pouquinho dos bastidores também, né? Então tem muito valor mesmo assim para a comunidade em geral. Bom, então, obrigada. Gente, então, muito obrigada. Vocês conheceram um pouquinho a história da Interaba e das meninas, que eu já falei, então eu chamo meninas. E muito obrigado. Bom, vocês já sabem que aqui vai ter mais episódios contando outras histórias, outras clínicas, outros especialistas. Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Mundo Ativo Luz, porque nós teremos muitas novas novidades, tá bom? Então, um beijo, até a próxima. Tchau.